O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso programa. Deus possa te abençoar e te fortalecer e que através desses estudos que aqui estamos produzindo e fazendo possa auxiliar a sua vida espiritual e, acima de tudo, contribuir muito para o seu crescimento em Cristo Jesus. Nosso maior desejo é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Através das histórias do passado e a nossa vida presente, podemos ver o futuro que nos aguarda. E o livro Grande Conflito é um livro que espelha toda a história da Igreja Cristã, desde os tempos dos apóstolos até o futuro que está diante de nós nos céus. Por isso, nós aqui estamos estudando diariamente. Apesar de termos alguns contratempos, nós esforçamos para que você não perca nenhum estudo. Por isso, mais uma vez, queremos pedir e dizer-te que inscrever no nosso canal é um privilégio enorme e partilhar os estudos com os teus amigos será uma bênção para ti e para eles. Deixar o teu like será de grande valia para que este canal possa se crescer cada vez mais e ser mais conhecido. Eu sou Nicodemos Neves e aqui diariamente nós estaremos auxiliando a cada amigo, cada irmão que deseja ter mais conhecimento da verdade bíblica. Assiste conosco cada dia. Quero convidar-te a nós orarmos para que abrirmos a palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pelo privilégio que nos concedes de podermos estar aqui estudando a tua palavra. Obrigado por este desafio que colocaste no nosso coração. E queremos pedir que o teu Espírito conduza cada estudo aqui efetuado. E todos quanto assistem possam ser abençoados com a tua palavra. Fique conosco e nos cerca com a presença dos teus anjos. Pedimos tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo passado, nós falamos sobre a Bíblia de Wycliffe, porque nós estamos estudando o tema, ou o capítulo 5 do livro Grande Conflito, A Luz Irrompe, na Inglaterra. E neste subtema que estudamos, a Bíblia de Wycliffe, vimos como este livro poderoso chegou às mãos de todos. Os ricos ansiavam pelo livro completo, outras pessoas pediam parte do livro porque não conseguiam obter, e era uma tarefa árdua para os copistas terem que fazer a cópia e produzir a palavra do Senhor, porque ainda não havia imprensa, tudo era feito à mão e a esforço para que o livro fosse produzido e chegado a todos. E o resultado foi que quase toda a Inglaterra aceitou a doutrina, aceitou a verdade da Bíblia Sagrada, que a salvação é unicamente pela fé nos méritos de Jesus. E hoje nós vamos continuar a estudar outro subtema deste capítulo 5 do livro O Grande Conflito, né? O tema que nós vamos estudar hoje vai nos abordar sobre Wycliffe não retratou-se, não é? Nós sabemos que, por causa da palavra do Senhor, ele foi chamado perante os prelados, perante a coroa real, porque o sistema papal ficou aborrecido com a Bíblia de Wycliffe. Não quis que as pessoas conhecessem a verdade. E então, o resultado, ele foi chamado várias vezes para se retratar, não é? Mas, como nós vimos que o servo do Senhor não retratou. Wycliffe, porém, não se retratou.
destemidamente sustentou seus ensinos e repeliu as acusações dos seus perseguidores. Citou os ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. O poder do Espírito Santo foi sentido pelos ouvintes. Como setas do Senhor, as palavras do reformador atingiam suas consciências. A acusação de heresia que haviam formulado reverteu-se contra eles. Tinham acusado Wycliffe de herético, que as suas doutrinas eram falsas, mas ao defender a verdade, ao expor a verdade tal como ela é na Sagrada Escritura, os acusadores tornaram-se acusados. Disse Wycliffe: com quem julgais estar a contender? Com um ancião às bordas da sepultura? Não, com a verdade. Verdade que é mais forte do que vós e vos vencerá. Assim dizendo, retirou-se e nenhum dos seus adversários tentou impedi-lo. Nenhum. Meus amigos, será que essa contenda contra a verdade parou no tempo de Wycliffe? Não, continua até nos dias de hoje. E vai se agudizar quando estivermos cada vez mais próximos, enquanto estivermos cada vez mais próximos da volta de Jesus. A última grande crise sobre esta terra será a guerra contra a verdade bíblica, contra a lei de Deus. Aquela lei que diz que o sábado é o dia santo, e o sábado é o dia do Senhor, ordenado desde a fundação do mundo para toda a humanidade. Ah, meus amigos, meus irmãos, quantos de nós teremos coragem de, como Wycliffe, fazer declarações tão verdadeiras perante os nossos acusadores? A obra de Wycliffe estava quase terminada. Mais uma vez, ele deveria dar testemunho do Evangelho. Foi chamado a julgamento perante o tribunal papal em Roma, o qual tantas vezes derramara o sangue dos santos. Ele foi chamado novamente para o julgamento, agora no tribunal romano, o tribunal lá no Vaticano. Esse tribunal que já fez sangues de muitos correrem, perder-se. Um ataque de paralisia, porém, tornou-lhe impossível a viagem. Mas, se bem que sua voz não devesse ser ouvida em Roma, poderia falar por carta. Então, ele não poderia ir lá a Roma porque teve um ataque de paralisia e provavelmente era o propósito de Deus, mas ele poderia falar por carta. O reformador escreveu ao Papa uma carta que, embora respeitosa nas expressões e cristãs no espírito, era uma carta incisiva, com censura à pompa e orgulho da sé papal. Essa carta atacava a pompa, a luxúria dos papas. Wycliffe apresentou-se ao Papa e aos cardeais a mansidão e humildade de Cristo, mostrando não somente a eles, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre a quem professavam representar. E através daquela carta ele apresentou: vocês podem ver a diferença entre o Mestre que vocês dizem representar convosco. Enquanto vocês vivem na luxúria, na pomposidade, no poderio, assentado em tronos, este mestre que vocês dizem ser o vicário, o representante, era humilde e manso. Era humilde e manso. Nem tinha onde reclinar a cabeça. Wycliffe esperava plenamente que sua vida seria o preço de sua fidelidade. O rei, o papa e os bispos estavam unidos para levá-lo à ruína. E parecia certo que, quando muito, em poucos meses o levariam à fogueira. Mas sua coragem não se abalou. Ele não se abalou, porque era o que o sistema fazia àqueles que eles condenavam, era levá-los à fogueira, à tortura. Meus amigos, pensem e refletem um pouco. Hoje muitos têm se aliado ao sistema romano, ao sistema papal, têm achado o Papa como se fosse o homem da moral para o mundo.
Pergunte, um sistema que no passado torturou, matou, destruiu, para defender as suas ideias, suas ideologias, suas doutrinas, seus vícios. Será que esse sistema é confiável para nós nos dias de hoje? O futuro nos mostrará. O homem que durante toda a vida permanecerá ousadamente na defesa da verdade não deveria cair vítima do ódio dos seus adversários. Deus não permitiu. O Senhor o havia protegido e agora, quando os seus inimigos julgavam segura a presa, a mão de Deus o removeu para além do seu alcance. Em sua igreja, em Lutterworth, na ocasião em que ia administrar a comunhão, caiu atacado de paralisia e em pouco tempo veio a falecer. Em pouco tempo, Wycliffe, em pouco tempo veio a falecer desta mesma paralisia. Deus é misericordioso. Deus não deixa que os seus servos sejam escárnio para o mundo. Mesmo aqueles que foram martirizados, mesmo aqueles que foram mortos, não serviram de escárnio para o mundo. Não. Eram testemunhas. Com o seu sangue testemunhavam da verdade. Satanás pode querer infligir-nos torturas, sofrimento, para que o nome de Deus seja blasfemado. Mas para aqueles que Deus permite passar por isso, a vida deles é um testemunho para o mundo. Nunca um escárnio, nunca uma zombaria. É o testemunho. Porque por meio desses testemunhos, dessas decisões, dessas firmezas de fé, confiança no Senhor, muitos volvem os olhos para Cristo. Que nós possamos realmente apegar a nossa fé em Jesus e olharmos para a história desses homens que defenderam a verdade e defendermos também a verdade firme e fielmente. Os dias que temos diante de nós são perigosos. A Bíblia diz que são dias maus. O apóstolo Paulo falou isso na voz profética. E nós precisamos estarmos agarrados à verdade, fiel à bússola da verdade, seja o que for que tiver que acontecer. E para isso você, meu amigo, eu e você temos que estarmos firmes na rocha que é Jesus Cristo. Gostaria de convidar-te a orar para terminarmos esse estudo. Deus amado, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque a verdade prevaleceu. E como ela sempre prevaleceu em todo o tempo e prevalecerá até que Cristo virá nos tirar deste mundo. Obrigado porque o Senhor não permitiu que o seu servo caísse nas mãos dos adversários, caísse nas mãos dos que o odiavam, mas o Senhor o fez descansar. Pai querido, dá-nos essa coragem, essa fé, essa firmeza, para que não possamos vacilar nas horas em que teremos que passar neste mundo, nos tempos que virão diante de nós. Fique com a tua igreja e dá-nos fé de ver de que ela vencerá, apesar de tudo que o inimigo fizer contra ela. Dá-nos um dia abençoado e guarda-nos para ti, em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, o nosso tema de amanhã, nós vamos continuar a falar sobre o nosso assunto de amanhã, e amanhã vamos estudar sobre Arautos de uma Nova Era, parte 1. Esse assunto nós vamos estudar em duas partes, dois subtemas. Arautos de uma Nova Era, parte 1. Você está convidado a participar do próximo estudo e continuo apelando que inscreva-se no canal se não é inscrito, dê o vosso like, faça o comentário e nos auxilie divulgando esses estudos nas vossas redes sociais. Deus possa te abençoar e te guardar, e até lá, espero por ti. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro.
Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.